Olá, meu amigo, eu sou o André Xiga e você vai ouvir hoje falar sobre pressão alta. Você já deve ter ouvido falar, você deve ter algumas pessoas que convivem com você que tem essa tal da pressão alta. Mas o que será que é a tal hipertensão arterial? Muito bom, a pressão é o seguinte, quando o seu coração bombeia, ele precisa injetar o sangue para todo o corpo. E para isso ele precisa fazer uma certa força. E dependendo da resistência e da flexibilidade das suas artérias, essa pressão vai ter que ser mais alta ou mais baixa. O normal de uma pressão hoje é por volta de 120 por 80, que as pessoas falam geralmente 12 por 8. Mas até 130 por 90, que é o 12 por 9, a gente ainda considera o normal com um leve aumento. Esse assunto é importante para você porque às vezes a pressão alta, ela não dá sintomas. Eu sei que se você tem uma unha encravada, uma dor de cabeça, você logo vai querer procurar ajuda. Mas eu posso te dizer que às vezes a sua pressão pode estar alta agora e você não saber. Então a minha primeira sugestão é procure o seu médico, procure uma enfermeira que possa pelo menos de vez em quando medir a sua pressão. Existem alguns aparelhos de pulso que pelo menos para você ter uma ideia em casa, também vale. Você vai ter uma ideia de como está a sua pressão, como ela está oscilando durante o dia. O fato aqui é, os sintomas podem acontecer e os principais sintomas são angústia aqui no peito, dor de cabeça, principalmente uma dor forte aqui na nuca, algum grau de tontura ou aquelas estrelinhas que você está vendo, ou um mal-estar inespecífico, uma irritabilidade que você nem sabe exatamente por quê. Agora, fique atento a uma coisa, muitas vezes a pressão está alta, mas você não sente nada. É uma doença traiçoeira, mas às vezes muito silenciosa. O importante é você entender que a gente não trata simplesmente a medida. A gente está aqui falando com você, ocupando o seu tempo, porque a gente sabe que realmente é importante que você tome as rédeas da sua saúde e você meça a sua pressão de vez em quando, porque ela pode estar alta sem você saber. O problema todo é a complicação que a pressão pode dar. Sabe quando você está molhando o jardim e você quer mais pressão no jato? Você tem que pôr o dedo na mangueira, você aperta, você aumenta a pressão e, portanto, a água vai mais longe. Se você apertar com muita força ou se você der um nó na mangueira, o que vai acontecer? Ou vai arrebentar a mangueira ou vai forçar muito a bomba de água. É isso que acontece também no nosso coração, quando a hora que o seu coração bombeia e ele encontra artérias muito tensas, muito duras, o coração ele tem que bater com mais força e cada vez mais força. E do mesmo jeito que quando você faz musculação, o seu braço cresce, quando você trabalha sobre muita pressão alta, o seu músculo do coração também pode ficar grosso. Ele vai ficando grosso com o tempo, mas o final da história é que esse coração grosso, ele dilata. É igualzinho o elástico do pijama, sabe que fica cada vez mais apertado, mas depois de um determinado tempo ele perde a elasticidade e fica flácido. Esse é o momento mais triste pra gente, quando a gente encontra o coração que já dilatou. E aí envolve uma outra doença chamada insuficiência cardíaca, quando a pessoa começa a ter falta de ar a pequenos esforços, não consegue deitar porque dá uma canseira danada, as pernas começam a inchar. Isso tudo porque ficou muito tempo com a pressão alta sem tratamento. Não sai daí porque no próximo bloco eu vou te dizer as principais complicações e como você pode evitar que isso aconteça com você. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados.
Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Creo e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-creo.com. A Anadem, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. Estamos de volta e vamos continuar o nosso assunto de hoje, que é muito importante. Nós estamos falando sobre pressão alta, sobre hipertensão arterial. Bom, como é que faz o diagnóstico da pressão alta? Medindo a pressão. Você tem um aparelhinho de pulso ou de braço. Qualquer um deles serve. O de pulso você mede sozinho, do braço alguém vai ter que medir para você. E o normal é até 130/90, a gente brinca que é 13/9 ou 12/8. Lembro aqui, nem sempre a pressão vai te dar sintoma, então o diagnóstico é quando em 2 ou 3 oportunidades diferentes, você sentado em repouso de 5 a 10 minutos, você tem níveis mais altos do que o normal. O problema todo não é o nível da pressão, mas são as complicações da hipertensão.
A principal complicação da hipertensão é forçar demais o músculo cardíaco e, inclusive, poder levar ao aumento do coração, que nós já falamos. A segunda complicação é o acidente vascular cerebral, o famoso AVC, ou o derrame cerebral, quando por algum motivo o sangue diminui o fluxo para a cabeça. Pode ser um AVC isquêmico, quando falta oxigênio na cabeça e sangue na cabeça, ou o AVC hemorrágico, quando arrebenta uma artéria na cabeça e sangra mesmo para dentro do próprio cérebro. São complicações muito graves que dão alguns sintomas muito típicos, que é a paralisia facial de um lado e a paralisia do outro lado do corpo, e a pessoa tem uma dificuldade para falar e para andar e se movimentar. Se você estiver passando por uma situação onde algum amigo ou parente seu começar a falar torto, com a boca torta e metade do corpo estiver dormente, você está com uma emergência na sua frente e você precisa correr com essa pessoa para o pronto-socorro, porque lá no hospital existem tratamentos muito eficazes hoje para tentar pelo menos diminuir a gravidade desse acidente cerebral. Mas às vezes não acontece o AVC, mas a pressão alta bombardeando as artérias de todo o corpo, elas podem lesar também outros órgãos. A regra é que os órgãos que têm muitos vasos, muitas artérias e veias, essas são as que sofrem mais. Então eu estou falando da retina do fundo do olho, eu estou falando dos rins, além do coração e do cérebro. Então preste atenção, mesmo que você não tenha sintoma, as complicações podem acontecer. Bom, mas dá para tratar isso? Claro que dá. A primeira opção de tratamento quando a hipertensão é leve, e aí óbvio que é o seu médico que vai decidir isso com você, é diminuir o peso, fazer dieta com pouco sal. O sal ele não é o causador da hipertensão, mas o sal ele atrapalha o tratamento. Então é muito importante que você não exagere no sal. Diabetes e o próprio colesterol são várias questões que somam os riscos para o coração. Se a dieta e a atividade física não resolver, o médico pode decidir entrar com algum tipo de remédio. O exercício físico é uma coisa interessante. Os exercícios leves e moderados vão te ajudar. Os exercícios muito intensos podem inclusive aumentar o seu risco. Essa decisão é um composto do que você percebe de sintomas com o que o seu médico considera que seja saudável e seguro para você. Então, se você tem pressão alta, conversa com o seu médico que nível de intensidade e de frequência você pode fazer exercício. Mas sem dúvida nenhuma, um grau leve e moderado de atividade provavelmente vai te fazer muito bem. Agora, se além disso você já tem algum órgão-alvo comprometido, ou aumento do coração, ou problema na retina, ou alguma alteração renal, como nós já falamos, talvez o seu médico decida o tratamento ainda mais cedo, que ele nem dê tempo só com tratamentos sem remédio. Agora existe um monte de classes de remédio para hipertensão. Tem remédios que dilatam as artérias da perna, tem remédios que inibem algumas enzimas no rim, tem remédios que bloqueiam a adrenalina para o seu coração não acelerar muito, e uma infinidade, alguns que têm efeitos diuréticos. Isso aqui não é o nosso intuito hoje, mas é só para você saber que se você está tomando um remédio e mesmo assim a pressão não resolveu, eu tenho certeza absoluta que o seu médico pode ajustar ou substituir o seu remédio. Mas a dica final aqui é a seguinte: você, quando começa a tratar a sua pressão, você não pode simplesmente esquecer ou achar que o problema está resolvido e parar de tomar. Então, fique atento com a sua pressão e com a pressão das pessoas que estão aí na sua casa. Cuide da sua pressão, assuma a sua responsabilidade. Saúde é bom, mas saúde com o Brasil é muito melhor. Te vejo no próximo programa.